Felipe, você sabia que quando você acessa um site grande, tipo Netflix ou iFood, sua requisição provavelmente nunca chega diretamente em um servidor de aplicação? Sempre tem um intermediário no caminho. E esse intermediário pode ser um proxy reverso, um load balancer ou os dois ao mesmo tempo. Mas o que é que cada um desses caras faz de verdade? Boa pergunta para começar. São conceitos diferentes, mas tão próximos que muita gente confunde. O proxy reverso fica na frente dos seus servidores e intercepta todas as requisições que chegam da internet. Já o load balancer tem um foco mais específico: distribuir essas requisições entre vários servidores de back-end, evitando sobrecarga em qualquer um deles e aumentando a disponibilidade do sistema. Tá, mas por que o nome proxy reverso? Parece um nome bem estranho para uma coisa tão importante. O nome vem de perspectiva. Um proxy tradicional representa o cliente. Por exemplo, dentro de uma empresa, ele pode filtrar e controlar o acesso dos funcionários à internet. O proxy reverso faz exatamente o oposto. Ele representa os servidores. Para o usuário final, parece que existe um único servidor respondendo, mas na prática, existe uma camada intermediária escondendo e organizando todos os backends por trás. Então, quando eu digito meuep.com no navegador, quem responde primeiro não é nem o servidor da aplicação? Exatamente isso. O cliente geralmente nem percebe. Ele faz uma requisição para um domínio. O proxy reverso intercepta, analisa a requisição, decide para qual serviço interno ela deve ser encaminhada, repassa a chamada e devolve a resposta ao cliente como se tudo tivesse vindo de um único lugar. Essa transparência é intencional e muito poderosa. Mas por que ter essa camada extra? Não deixa tudo mais lento? Na verdade, essa camada geralmente deixa tudo mais rápido e seguro. Vou te explicar as principais vantagens. A primeira é segurança. Como os servidores internos ficam escondidos atrás do proxy, seus endereços IP reais nunca ficam expostos diretamente na internet. Isso reduz drasticamente a superfície de ataque e facilita aplicar regras de proteção, como bloqueio de tráfego suspeito, rate limiting e filtros contra ataques como DDoS. A segunda vantagem é desempenho via cache. O proxy reverso pode armazenar conteúdo estático, como imagens, arquivos CSS, JavaScript e até algumas respostas HTTP. Em vez de o back-end processar a mesma resposta várias vezes, o proxy responde direto da memória ou do disco local. Isso reduz latência e economiza recursos preciosos da sua aplicação. Tipo um atendente que já sabe a resposta na ponta da língua e não precisa perguntar para o gerente toda vez? Perfeito. E ele ainda pode fazer compressão. O proxy comprime as respostas antes de enviá-las ao cliente, reduzindo o tamanho dos dados trafegados. Isso melhora bastante o tempo de carregamento em redes lentas e economiza banda tanto no servidor quanto no cliente. Técnicas como gzip e Brotli são aplicadas aqui sem o desenvolvedor precisar se preocupar com isso na aplicação. E aquela história de SSL e TLS? Sempre vejo falar que o proxy ajuda nisso também? Muito. Isso se chama SSL Termination ou TLS Offloading. Em vez de cada servidor de back-end gerenciar sua própria criptografia e descriptografia do HTTPS, o proxy reverso centraliza tudo isso. Ele recebe tráfego criptografado, decifra e então conversa com os serviços internos, às vezes inclusive com uma nova camada de criptografia interna. Isso simplifica o gerenciamento de certificados, centraliza a renovação automática e poupa bastante CPU dos servidores de aplicação. Entendi bem o proxy reverso, agora. Mas onde entra o load balancer nessa história toda? O load balancer
entra quando você tem mais de um servidor capaz de atender a mesma aplicação. Em vez de mandar todo o tráfego para uma única máquina, ele distribui as requisições entre várias instâncias. Isso evita gargalos, permite escalar horizontalmente e aumenta muito a resiliência do sistema como um todo. Escalar horizontalmente é adicionar mais servidores em vez de deixar um só servidor mais potente, certo? Isso mesmo. Escala vertical é aumentar CPU e memória de uma única máquina. Tem um limite físico e é cara. Escala horizontal é adicionar mais instâncias menores e mais baratas. O Load Balancer é a peça que torna isso viável, porque ele esconde a complexidade do cluster inteiro e apresenta tudo para o cliente como um único ponto de entrada. Mas como o Load Balancer decide para qual servidor enviar cada requisição? Ele sorteia? Não é sorteio. São algoritmos. O mais simples é o Round Robin. Ele envia a primeira requisição para o servidor 1, a segunda para o servidor 2, a terceira para o servidor 3 e recomeça o ciclo. É simples, funciona bem quando as máquinas têm capacidades parecidas e as requisições têm pesos similares. E se uma requisição for muito mais pesada do que outra? O Round Robin não vai criar um desequilíbrio? Exatamente esse é o problema. Para esse cenário, um algoritmo melhor é o Least Connections, que envia a nova requisição para o servidor que tem menos conexões ativas naquele momento. Isso reflete melhor a carga real, principalmente em aplicações onde algumas conexões duram muito mais tempo que outras, como APIs lentas, streaming de vídeo ou WebSocket. E tem o IP hash também, né? Para que ele serve? O IP hash usa o endereço IP do cliente para calcular qual back-end vai receber a requisição. Na prática, o mesmo cliente sempre cai no mesmo servidor. Isso é útil para a afinidade de sessão, o famoso Sticky Session. Porém, arquiteturas modernas preferem guardar o estado da sessão em um Redis ou banco de dados compartilhado, para não criar dependência de uma instância específica e facilitar a substituição de servidores. Isso é incrível! Mas o Load Balancer também sabe quando um servidor cai? Essa é uma das funções mais críticas dele. O Load Balancer executa Health Checks, que são verificações periódicas para saber se cada servidor está saudável. Se uma instância parar de responder, começar a retornar muitos erros ou ultrapassar um limiar de latência, ela é temporariamente removida do pool de servidores. Novas requisições vão apenas para os que continuam operacionais. Então, se o servidor morrer de madrugada, o usuário talvez nem perceba que algo aconteceu? Em muitos casos, sim. Se a aplicação foi bem desenhada, com múltiplas instâncias e sem estado local excessivo em cada servidor, a falha de uma máquina pode ser praticamente invisível para o usuário. Esse é um dos pilares da alta disponibilidade. Tratar falhas como algo esperado e planejado, não como uma exceção absurda. Beleza, mas agora preciso entender de verdade a diferença. Se os dois ficam na frente dos servidores, como separo um do outro na cabeça? Pensa assim. Proxy reverso é uma categoria mais ampla de intermediação de tráfego. Ele pode proteger, rotear, cachear, comprimir, terminar TLS e aplicar políticas de acesso. Já o Load Balancer é uma função mais específica dentro desse contexto. Distribuir carga entre múltiplos backends saudáveis. Na prática moderna, a mesma ferramenta quase sempre executa as duas responsabilidades, simultaneamente. Então, quando alguém fala que usa Nginx ou hproxy, ele pode estar usando as duas funções ao mesmo tempo? Exatamente. Ferramentas como Nginx, hproxy, Envoy e Traefik conseguem atuar como proxy reverso e como balanceador de carga na mesma configuração. Elas recebem o tráfego,
aplicam regras, escolhem o back-end com base no algoritmo configurado, monitoram saúde dos nós, gerenciam certificados TLS, expõem métricas e ainda suportam roteamento avançado por domínio, caminho, cabeçalhos HTTP ou até versão da aplicação. Roteamento por caminho? Tipo, mandar barra API para um serviço e barra imagens para um storage diferente? Exatamente isso. Um proxy reverso moderno consegue inspecionar a URL, o host, os cabeçalhos HTTP e até cookies. Então você pode enviar /app para o serviço escrito em Go, /admin para outro serviço separado, arquivos estáticos para um storage ou CDN e conexões WebSocket para um serviço de tempo real dedicado. Tudo passando pelo mesmo endereço de entrada. Isso já parece bem próximo de um API Gateway, né? Sim, e a fronteira pode ficar bem difusa. Um API Gateway normalmente adiciona autenticação, rate limiting, quotas por cliente, transformação de payload, observabilidade detalhada e políticas mais voltadas para consumo de APIs. Mas na base, ele ainda se apoia fortemente nas ideias de proxy reverso e balanceamento de carga. É uma evolução natural desses conceitos. E em uma aplicação pequena, eu preciso me preocupar com tudo isso desde o começo? Nem sempre. Em projetos pequenos, você pode começar simples. Um único servidor com proxy reverso na frente para HTTPS e roteamento básico já resolve bem. Mas conforme o tráfego cresce, ter essa camada bem estruturada desde cedo facilita escalar, trocar versões da aplicação, fazer deploys com menos risco e absorver picos de acesso sem derrubar tudo. Falou em deploy com menos risco, me explica isso. Como o proxy e o load balancer ajudam nisso? Eles são fundamentais para estratégias modernas de deploy. No Rolling Update, você retira uma instância do pool, atualiza ela, testa, recoloca no pool e repete nas demais sem downtime. No Blue-Green Deployment, você mantém 2 ambientes completos, e o Load Balancer simplesmente muda o tráfego de um para o outro. E no Canary Release, você manda apenas uma pequena porcentagem do tráfego real para a nova versão, antes de liberar para todo mundo. Então, resumindo, o proxy reverso é a portaria inteligente do prédio. E o load balancer é quem organiza a fila entre vários atendentes lá dentro? Essa é a melhor analogia que já ouvi. O proxy reverso controla a entrada, protege, acelera e define as regras de encaminhamento. O load balancer garante que o trabalho seja distribuído entre os servidores sem sobrecarregar nenhum deles. Juntos, eles formam uma camada fundamental para segurança, performance e alta disponibilidade em qualquer sistema em produção. Agora fez muito mais sentido. Então, quando um site grande continua funcionando tranquilamente durante um pico absurdo de acesso, ou quando um servidor falha sem o usuário perceber, provavelmente existe uma boa camada dessas por trás. Exatamente. Em sistemas reais, essa camada é uma das razões pelas quais aplicações modernas conseguem ser resilientes e escaláveis. Ela não resolve todos os problemas sozinha, mas é uma peça central para esconder complexidade, distribuir carga e manter a experiência do usuário estável, mesmo quando o ambiente interno está mudando o tempo todo. E por falar em mudanças, me diz nos comentários, você já configurou o Nginx ou hproxy no seu projeto? Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Ou qual parte da arquitetura web você quer ver explicada no próximo vídeo?